falo, o retrato do Brasil não é o retrato que está representado no Congresso Nacional, muito pelo contrário. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa mudar. Agora vamos entrar aqui, Maíra, nesse assunto que explodiu semana passada, que revoltou muita gente, inclusive eu, né, nossos amigos aqui, que é essa mini reforma eleitoral, que para a gente de mini não tem nada, né, porque mexe em muitas coisas, traz muitas mudanças que, mais uma vez, impactam, né, as candidaturas de mulheres negras, né, pessoas que não fizeram carreira, que não vêm de famílias, né, na política, e acaba dificultando ainda mais o ingresso dessas pessoas no mundo político, enfim, na vida institucional. Eu queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência, então, uma avaliação sobre essa mini-reforma eleitoral, o que ela é e quais mudanças já podem, né, eles querem que sejam feitas. Conta para a gente. Bom, é bem o que você trouxe, Rebeca, de mini-reforma, essa reforma não tem nada. Na realidade, ao longo de todo o nosso processo democrático, em toda a eleição, a gente costuma dizer que existe uma alteração legislativa que impacta diretamente a próxima eleição. Então, os pré-candidatos, né, eles nunca sabem qual, de fato, vai ser a regra do jogo. Eu falo que é até um desafio para nós que atuamos na justiça eleitoral, porque a cada eleição, um ano antes da eleição, porque essas mudanças elas têm que estar aprovadas um ano antes da eleição, em virtude do princípio da anualidade, né, para valerem para a eleição do ano subsequente, sempre existe algum tipo de alteração legislativa. E quando a gente fala dos grupos tidos como minoritários, né, essas alterações elas acabam impactando ainda mais. É basicamente como se a gente estivesse num jogo de avanços e retrocessos. A gente teve a cota de candidatura para mulheres, que a letra fria da lei não fala que essa cota é para mulheres lá atrás, mas a gente sabe que somos nós que ocupamos essa cota, que era apenas o direito dessas mulheres serem candidatas. Não tinha recurso público, não tinha espaço na propaganda eleitoral gratuita, enfim. Foram, pelo menos aí de 2009 para cá, um pouco mais de 10 anos para a gente, quase 10 anos para a gente conseguir o repasse dos fundos, porque a obrigatoriedade embora date ali de 97 a alteração, mas a obrigatoriedade de reservar e preencher é só de 2009 para cá. E só a partir de 2018 que a gente teve o mesmo repasse nas candidaturas de mulheres de Fundo Especial de Financiamento de Campanha e aparição na propaganda eleitoral gratuita. Isso fez com que o número de mulheres eleitas saltasse de 10% para 15%. E veja o absurdo, só em 2020 que a gente teve essa garantia para as candidaturas raciais. E aí, em 2 anos, 3 anos, quer dizer, eles já estão tentando tirar também essas ferramentas de incentivo a essas candidaturas. Quando a gente fala de espaços de poder e dessas ferramentas que tentam diminuir essa diferença no espaço de poder legislativo, que é onde a gente tem essas cotas de candidatura, câmaras municipais, assembleias legislativas estaduais e a Câmara dos Deputados, se você vê um avanço desses grupos tidos como minoritários, assim, é como se automaticamente a maior parte daquele poder se reunisse e começasse a pensar ferramentas para retirar essa ocupação desses grupos tidos como minoritários. Eu costumo dizer assim que é muito triste, porque o que a gente vê que une a direita e a esquerda é a misoginia e é o racismo. Infelizmente, porque de alguma maneira acontece um acordão e essas alterações elas passam assim sem pestanejar. Então, ao invés da gente estar agora discutindo reserva de cadeiras, né? Reserva de cadeiras para as mulheres. Mas eu ia te perguntar isso. Algumas parlamentares. Algumas parlamentares argumentaram comigo, eu estive conversando com elas sobre o foco na PEC da reserva das cadeiras. Pois é, mas a gente tem, o que está ali, Ana, é uma reserva de 18% e que vai aumentando de maneira gradativa. A gente já tem esse percentual. A gente já tem esse, então, assim, não dá para você relativizar conquistas quando você está falando da inserção de determinados grupos, se você já tem um percentual com... Porque, assim, caí? Voltei, vocês estão me vendo? É que aqui para mim piscou. Mas quando você tem, por exemplo, olha, tem de 2018 para cá, a gente teve 1, 2, 3 eleições, né? O número de mulheres das câmaras municipais também saltou e a gente conseguiu incluir mais mulheres. Por exemplo,
Em 2018, nós tínhamos 1.200 e poucas cidades sem nenhuma mulher na vereança. Em 2020, esse número cai para 900 cidades sem nenhuma mulher na vereança. A gente tem quase 1.000 cidades sem nenhuma mulher na vereança. Por que foi possível esse incremento de mulheres? Porque a gente começou a dar, através de lei, recurso financeiro, investimento nessas campanhas e visibilidade, que essas mulheres não tinham. Quando você dá esse incentivo, né, e os partidos ainda nem aplicam, hein, gente? Vamos lembrar que os partidos, a gente tem a todo momento lei de anistia sendo aprovada, porque os partidos não aplicam o que eles deveriam aplicar de recurso financeiro nessas candidaturas. Mas quando você dá esses incentivos, a gente consegue chegar nesse patamar. Então, assim, eu sinceramente não sei até que ponto vale a pena discutir esse percentual mínimo de reserva de cadeiras de 18%, se a gente já está lá. Nós temos que... As mulheres já são a maior parte da população brasileira. A gente precisa de paridade dentro desses espaços. E aí não é só colocar mulheres brancas, é colocar mulheres pretas também, mulheres indígenas, porque o nosso país ele é diverso e a gente tem uma dívida histórica com determinadas parcelas da população. A gente não pode fazer só uma discussão de mulheres, porque senão a gente vai continuar reproduzindo uma estrutura que é racista. E, por vezes, também machista. Vamos lembrar que nem todas as mulheres são comprometidas com a pauta de defesa de mulheres. Então, eu acho que, assim, claro que tem que eleger todo tipo de pessoa, o Brasil é diverso, mas eu acho que é um equívoco a gente abrir mão de conquistas que, assim, ainda são muito recentes, que nós não estamos devidamente representadas, pelo menos em quantidade, com uma promessa de se passar uma PEC que vai manter, basicamente, o que a gente já tem hoje de ocupação feminina dentro desses espaços. Se partisse de 30%... E mesmo essa PEC limitada, o Lira está atacando ela. Pois é um outro ponto, né? A gente tem uma dificuldade gigantesca de passar por algumas questões dentro do próprio Congresso. E quando você não tem mulheres a contento nesses espaços, o que a gente vê é essa realidade escabrosa das mulheres eleitas sofrerem todo tipo de violência política de gênero. E não só a violência política de gênero, como a gente está habituado a ver, que são as ameaças, os xingamentos, né? Até as agressões, mas a própria perseguição de deputadas que são combativas. Haja vista o que nós assistimos aí nas últimas semanas, de 6 deputadas estarem numa discussão, imbuídas na imunidade parlamentar, nenhuma delas extrapolou absolutamente nada, e sofreram um processo ético dentro daquela casa, visando a cassação dessas deputadas, né? Que eu costumo dizer que a Soraya Mendes ela trouxe para a advocacia um termo muito importante, que é lawfare de gênero, das mulheres advogadas, e eu falei para ela um dia, Soraya, eu vou pautar isso na política também, como lawfare de gênero na política, porque é isso que as mulheres acabam sofrendo, e essa realidade... Lawfare de gênero, porque eles utilizam um instrumento que é basicamente um instrumento legal, entre muitas aspas, porque ele está previsto no regimento interno, qualquer pessoa pode sofrer uma representação. O julgamento é político, mas o mérito daquela representação, ele não se sustenta, porque nesses casos, por exemplo, as deputadas foram acusadas de terem cometido uma falta ética, só que elas estavam discutindo um projeto de lei dentro da Casa Legislativa e sob o manto da imunidade parlamentar, que tem previsão constitucional. Nenhuma delas extrapolou, nenhuma delas atentou contra o Estado Democrático de Direito, incitou a prática de crime, golpe de Estado, disseminou fake news, nada disso. Mas aí, 2 partidos representaram essas deputadas falando que elas tinham cometido falta e que, portanto, elas deveriam ser punidas. Veja, o procedimento ele tem previsão legal, ele está previsto no regimento interno, mas o mérito dele não poderia acarretar uma falta ética, tanto é que foram arquivados. Mas o que essas deputadas... Acho que só tem um que não foi arquivado ainda, das 6. Eu participei, junto com a Juliana Cardoso, dos debates desse caso, mas o que ninguém vê é o que essas deputadas passam. Além da violência política dentro do Congresso, que muitas sequer conseguem chegar, algumas relatam que sequer conseguem chegar à tribuna, gente, para fazer manifestação. Os homens formam um cinturão que é difícil delas passarem. Então, além das violências que sofrem lá, das inúmeras, ainda são exauridas emocionalmente, porque ficam ali com um fantasma de uma representação que acaba, inclusive, limitando a sua atividade parlamentar.
Então, a gente precisa incluir mais mulheres nesses espaços, e aqui eu estou falando de uma maneira completamente ampla, para também diminuirmos as violências que essas mulheres sofrem lá e as mulheres sofrem dentro de casa. Maíra, me parece que tem uma questão, a gente tem tematizado aqui de vez em quando, que é para além do conceito tradicional de luta de classes, a gente começar a entender que você tem um processo também de castas, que atravessado pelo conceito de luta de classes. Então, você tem hoje esta casta, basicamente, da branquitude, da macharada branca no Congresso Nacional, que se transforma numa casta e que tenta, de toda maneira, estabelecer bloqueios para que qualquer um que não seja macho branco entre lá. E aí, inclusive, é o que você falou, tem uma aliança da direita com a esquerda para isso. A gente pega, se esta reforma eleitoral de agora tivesse em vigor na eleição passada, você teria 30 parlamentares novos a menos do que teve agora. Então, ela tem claramente o objetivo de falar, ó, aqui, isso aqui é um clube dos homens brancos. E não entra mais ninguém nesse clube. Acho que tem um pouco esse conceito, né, do clube, né, da casta, que se espalha pelo judiciário, nós vamos falar daqui a pouquinho do judiciário, que se espalha pelo Ministério Público e por todos os cantos da sociedade, né? Então, e essa é uma verdade absoluta na corrida eleitoral. Se a gente olhar um pouquinho para trás, as nossas campanhas anteriormente, elas tinham 3 meses. Os candidatos, a gente tinha 3 meses de eleição, de propaganda na rua. O que isso fazia? Fazia com que aqueles primeiros candidatos e candidatas tivessem mais chance de chegar na corrida eleitoral e se consagrar eleitos. Quando você tem a diminuição, porque dá tempo da população conhecer, embora a gente tenha hoje a questão da rede social, enfim, um tempo maior de campanha é um tempo maior para aquele aspirante a determinado cargo eletivo se fazer conhecido na sua região. Quando você tem essa diminuição de 90 dias para 45 dias, que é o que hoje a gente tem na nossa campanha eleitoral, o que você está privilegiando? Aqueles que estão no poder. Porque quem está no poder já tem uma visibilidade nata dentro da sua região, dentro da sua base, tem inclusive os veículos de comunicação oficiais daquele cargo que a pessoa ocupa. Então, se você reduz esse prazo, você já tem uma prevalência dessas pessoas que estão no poder. O outro ponto é que a gente está voltando para uma questão que já foi discutida na última mini-reforma eleitoral. Quando a gente fala do percentual de 30%, que cada partido tinha, né, tinha até essa reforma que reservar e preencher com um determinado gênero, com as mulheres, no caso, a gente tinha anteriormente as coligações proporcionais. Lembra? Antes, os partidos eles podiam se coligar proporcionalmente, não só de maneira majoritária, mas também de maneira proporcional. E aí, também era isso. Você não precisava que cada partido incluísse 30%. Na coligação proporcional, tendo 30%, está ótimo. Que é o que a gente está tendo de retrocesso agora. Nessa alteração, você não precisa que cada partido coloque 30%. Se for um partido federado, a própria federação pode... a federação vai ter. Então, a gente está retrocedendo, porque quando você tem 30% de mulheres em cada partido, o partido ele obrigatoriamente tem que investir mais nessas candidaturas para ter o coeficiente eleitoral para eleger alguns parlamentares. Se você elimina um partido de ter mulheres e coloca todas as mulheres no outro, você só cumpre a cota e você não investe nessas candidaturas. E para finalizar, nessa questão de casta e de como eles combinam, mesmo as mulheres eleitas, você tem 40% de mulheres eleitas hoje, aproximadamente 40%, que são eleitas com capital eleitoral de seus maridos ou de seus pais. Então, estão ligadas diretamente também a um mote masculino, entende? Então, você acaba que tudo vira ainda essas eleitas, né, embora do gênero feminino, tem ali um apadrinhado masculino que ela vai prestar contas. Então, veja, todas essas articulações para quê? Para manter essas pessoas que já estão há séculos no poder. Há séculos, né? Então, eu falo, o retrato do Brasil não é o retrato que está representado no Congresso Nacional, muito pelo contrário. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa mudar.